Então, dando sequência, eu chamaria o professor Jorge Aldi, que é o superintendente de inovação e desenvolvimento da PUC-RS, que também com uma longa trajetória, por favor. Bom, muito obrigado, Capel. É uma enorme satisfação, uma alegria enorme para mim compartilhar essa mesa com dois queridos amigos, o Borba e o Luiz Carlos, e receber esse convite de ti, né, Capel? Tenho uma admiração enorme pela tua trajetória. Então, vou de imediato. Qual é o tempo que eu tenho, Capel? Em geral, 45 minutos, mas os palestrantes têm um conhecimento tão rico para compartilhar que eu me sinto inibido de então tá, eu vou tentar compensar o tempo do Luiz Carlos. Bom, então, vou falar um pouquinho sobre a perspectiva da universidade com relação aos desafios e perspectivas da educação, que inclui a área de engenharia e as áreas tecnológicas, de um modo geral, né? Dentro de um contexto, vamos dizer assim, de profundas transformações que a gente está vivendo, que elas se manifestam em diversos espaços, vamos dizer assim, da sociedade, incluindo a educação superior, que é o foco nosso aqui da fala a partir da perspectiva das universidades, e no mundo empresarial também, né, esse conjunto de transformações. Nós temos, talvez, um enorme desafio pela frente na área de educação do país de modo geral, por uma percepção de que, e não é um fenômeno que ocorre só no Brasil, mas certamente nos afeta, uma percepção de que nós estamos ainda na educação superior, em especial, formando profissionais, vamos dizer assim, diferentes daquele que o mercado espera receber da academia nos dias de hoje. Nós temos um momento de transição muito complexo, onde os perfis profissionais têm mudado muito, o emprego tem migrado para uma lógica muito mais de trabalho, provavelmente de emprego, nos padrões tradicionais do século passado, e demandas completamente diferentes para profissionais que a universidade, no mundo todo, e em alguns lugares em especiais, como no Brasil, a gente não está entregando exatamente como desejado. E não que isso seja, quer dizer, é um problema, mas não é um problema só nosso, é um problema realmente de mudança de paradigmas que a gente está vivendo, que são muito fortes. E esse processo de mudança nos acarreta um risco, mas principalmente um desafio adicional, não pela mudança em si, porque a mudança sempre existiu. O diferente, o que nos dá uma característica diferente para esse momento que a gente vive, não é a mudança. A mudança existe desde que o mundo existe. O que acontece é que essa mudança ela ocorre cada vez em intervalos menores, né? O que antes levavam milhares de anos para uma mudança de paradigma, uma mudança em qualquer instância da vida, da sociedade, passou para séculos, passou para algumas dezenas de anos, e hoje em dia isso está ocorrendo em uma década. Né? Em uma década nós temos obsolescência de diversos aspectos daquilo que nós fazemos, ensinamos, aprendemos e aplicamos. E imaginem o dilema que isso gera para uma área de educação, onde um ciclo mínimo, mas mínimo mesmo, de eu colocar um curso de graduação novo, uma oferta de graduação, tirando o próprio tempo da graduação de 4 ou 5 anos, eu vou ter mais 2 ou 3 anos de elaboração. Nós estamos falando de um ciclo mínimo de qualquer mudança nessa área, se efetiva, não menos de 8 anos, 7, 8 anos. Em 10 anos hoje no mundo, em algumas áreas muda tudo, né? Muda tudo. Porque a gente está falando de indústria 4.0, daqui a pouco nós estamos falando de indústria 5.0. Né? Quando a gente começar a entender o que são os impactos da 4.0, nós vamos estar envolvidos com a 5.0 e assim por diante. Principalmente nesse ambiente que a gente vive hoje. Nós estamos hoje vivendo, não tenho dúvida, em igual intensidade de transição tecnológica a que nós vivemos hoje, talvez só na década de 70. Né? Na verdade, como fruto do pós-Segunda Guerra Mundial, que se materializa, fica mais claro no mundo todo dos anos 70, com os microcomputadores, a internet, todo aquele conjunto de tecnologias que atingem um determinado grau de desenvolvimento, já entre 50 e 70, estabelece as bases das transformações que a gente vive até hoje, as tecnologias da informação e comunicação, toda a dimensão de comunicação, wireless, tecnologias relacionadas à comunicação de dados e ao processamento de dados, trazem seus resultados e impactos até hoje.
Mas nós estamos exatamente num momento, do meu ponto de vista, parecido com o que foi os anos 70. Só que não agora, não mais agora a questão da microinformática, das telecomunicações, como naquele momento, das redes, e sim da inteligência artificial, que como naquele momento a gente não tinha uma noção muito clara do que ia acontecer e para que lado as coisas iam, e menos ainda com que intensidade. Mas com certeza aquelas transformações dos anos 70 levaram algumas décadas até gerar um impacto estrondoso que ocorreu em 2000 e pouco. O que vai acontecer provavelmente é que os impactos dessa área toda de inteligência artificial, de ciência de dados e assim por diante, isso aí vai se manifestar num intervalo de tempo muito menor, não vai levar 20, 30 anos, 40 anos para apresentar seus resultados e impactos na sociedade, vai ser muito antes. Dentro de considerando essa tecnologia muito mais pervasiva, né, muito mais ubíqua do que foi lá na década de 70 as TICs, né, chamadas de TIC, depois tecnologias de informação e comunicação. E todas as suas derivadas, né, que povoam ali em torno do núcleo da inteligência artificial, que ganhou esse destaque no imaginário social, né, mas a ciência de dados, né, toda a parte de internet das coisas, a 5G, banda larga, e assim por diante. Até chegarmos nesse momento que nós vivemos com essa complexidade toda da transformação digital, tanto a nível de empresas quanto a nível em todas as áreas, né? O grau de transformação hoje das organizações gerados pelo ponto máximo, talvez, de desenvolvimento das tecnologias que tem sua origem lá nos anos 70, nós estamos vivendo agora, fortemente, né? Fortemente, e muito acelerado pela pandemia. O que essa pandemia fez, na realidade, não foi trazer nada de novo, do ponto de vista nem de mudança, nem de tecnologia, para falar a verdade. O que ela fez foi acelerar, né, para intervalos de tempo das coisas acontecerem em semanas, o que talvez levasse ainda 5, 10 anos. Né? E o que a gente está vendo nesses últimos 3 anos são processos de transformação, inclusive em áreas impensáveis, há pouco tempo atrás. Poucas poucas indústrias são tão lentas para estabelecer processos de mudanças radicais quanto a minha, educação. Né? Na minha instituição, por exemplo, nós passamos décadas mesmo, não é figura de linguagem, discutindo se era possível oferecer cursos de graduação nas modalidades à distância. Né? E nós descobrimos que em 15 dias, entre o dia 15 de março do ano passado e o dia 30 de março do ano passado, que era possível, porque nós colocamos todos os alunos presenciais da PUC em aulas remotas, do jeito que deu. Né? Do jeito que deu. Então, esses processos de transformação digitais são brutais. E eu vejo para a minha área de educação, e eu penso na minha instituição, imagine uma instituição de 75 anos de idade, que há 15, 20 anos atrás tinha 31 mil alunos presenciais no campus, que todos conhecem ali da PUC. E 0 alunos à distância. Pois bem, aqueles 32 mil alunos presenciais, hoje são 11 mil alunos presenciais. Em compensação, há 4 anos atrás, nós tínhamos 0 alunos remotos. Hoje, são 48 mil alunos remotos na universidade. Dá para imaginar o grau de transformação que isso aí gera em toda a estrutura da universidade, desde a questão do espaço físico, hoje tem espaço físico para todo lado, disponível, a estrutura de pessoal, as estruturas de gestão existente, o perfil dos profissionais que atuam, desde os técnicos administrativos aos docentes e assim por diante. E eu estou falando de um intervalo de não mais do que 3 anos, 4 anos nesse processo de transformação. Ora, se esse grau de transformação chegou na área de educação, meu Deus, né? Todas as outras já devem ter passado pela tempestade perfeita há mais tempo. Mas mostra bem esse cenário. E talvez essa questão da transformação digital, o que ela mostra com mais intensidade na prática, é aquilo que a gente fala do ponto de vista conceitual, essa é bem a minha área, que é a questão do, quando a gente fala de transformação digital, do que a gente está falando. Quando a gente fala de transformação digital, por exemplo, numa universidade que passa por um processo desse, a gente está falando muito pouco de tecnologia, quase nada, para falar a verdade. O que a gente está falando é de uma mudança de estratégia brutal do modelo de negócio que a gente oferece no mercado que a gente atua, na sociedade que a gente atua. A gente está falando de uma mudança cultural enorme na instituição. Transformação digital é falar de estratégia, novas estratégias de negócio, mudança cultural na organização. Não é falar de tecnologia, apesar da tecnologia estar presente.
E isso é um aspecto absolutamente central para entender esses tempos que a gente vive e principalmente o perfil de profissional que a gente forma. Porque durante muito tempo a gente formou profissionais focados no conteúdo, na tecnologia. Né? E hoje, como o Luiz Carlos já pincelou na fala dele em 3, 4 momentos diferentes, são os aspectos talvez menos importantes. Isso aí está se tornando uma commodity. Né? Realmente está se tornando uma commodity. Bom, então... E claro que isso aí tem reflexos muito fortes no futuro do trabalho, que na realidade é o presente do trabalho. Eu me lembro desse grupo aí, esse estudo aí saiu logo depois que o Fórum Econômico Mundial lá de Davos criou aquele grupo de inovação, não sei se vocês lembram disso, e eles lançaram essa frase aí, é muito impactante, né? Imagine atuarem num segmento de negócio, né, do mundo empresarial, a maior parte de vocês são do mundo empresarial, que está preparando pessoas para atuar num mercado em que 2/3 delas a gente não tem a menor ideia que mercado vai ser esse, que tipo de atuação, que tipo de relação de trabalho vai ocorrer. Mas é isso, né? 2/3 das pessoas que entram no ensino fundamental, no ensino infantil, isso de 4 anos atrás, ou seja, num ciclo formativo de 20 anos, até entrar no mercado de trabalho, vamos dizer assim, nós estamos preparando pessoas que a gente não tem ideia do que vão fazer, em que áreas vão atuar. Há 50 anos, 60 anos atrás, a gente sabia muito bem o que o cara ia fazer, porque o cara ia fazer direito, e ele ia se formar em direito, e ia trabalhar a vida inteira em direito. E só ia fazer um curso de aperfeiçoamento ao longo do caminho se ele quisesse. Não tivesse mais nada a fazer de útil na vida, porque era assim que funcionava. Isso valia para engenharia, valia para informática, valia para diversas áreas. As tecnológicas muito menos que as outras. Mas de um certo modo, valia para todos. Valia para todas. Hoje, o ciclo de utilidade de muitas das aplicações, principalmente as tecnológicas, é semanas. Na minha área de software, então, meu Deus do céu, desenvolve uma aplicação num banco que vai funcionar durante 3 horas, durante um dia ou 2, e ela já não existe no outro dia. Né? Os ciclos, é aquela história do ciclo, do exponencial, né? O exponencial, os ciclos cada vez menores. Então imagine o tamanho do desafio que a gente tem pela frente nesse sentido. E isso transforma, né? Começa a transformar fortemente o próprio perfil do profissional que a gente forma. O Luiz Carlos falou sobre isso também ali no âmbito das DCNs, das Diretrizes Curriculares Nacionais da Engenharia, mas em todas as áreas não tem diferença nenhuma. Para teologia, filosofia, comunicação social, farmácia, medicina, ciência da computação, engenharias e assim por diante. Cada vez mais os conhecimentos, ou seja, aquelas habilidades essenciais, se distanciam do conhecimento específico da área e se direcionam para esse tipo de habilidade aí, né? Que são habilidades basicamente socio-relacionais, né? Ou seja, trabalhar em equipe. Eu me lembro de uma época, quando eu me formei, que era muito engraçado, a gente tinha colegas e gente assim que... Eu me lembro que eu fazia uma entrevista, eu estou há 38 anos lá na PUC, né, nessa área, como professor e como gestor, e às vezes a gente fazia entrevista para o pessoal nas áreas tecnológicas, principalmente nas áreas tecnológicas, e o guri ou a guria não falava contigo sem nem olhar nos olhos, eles não conseguiam. E aquilo era muito charmoso, para falar a verdade, né? Porque os caras eram meio gênios, assim, os caras ficavam lá na bancada de avental branco, era um troço todo diferente, ninguém falava direito, porque eles não falavam mesmo com ninguém. Esse perfil profissional no espaço de hoje em dia não existe mais. Né? Não existe mais. Hoje o cara pode estar trabalhando no nível mais elementar de ciência básica. Ele tem que ter habilidades mínimas de comunicação escrita, oral, de trabalhar em grupo, da simples capacidade, pelo simples fato de que os problemas se complexificaram uma barbaridade no mundo e a solução de problemas complexos só se resolve de forma interdisciplinar, de forma multidisciplinar, transdisciplinar. Isso significa gente diferente interagindo para chegar em soluções. Tem exemplo melhor do que esse esforço todo agora na pandemia de desenvolvimento de vacinas e medicações e medicamentos para... São equipes não só multidisciplinares, são equipes multilocalizadas, né? Desde a China até a África do Sul, passando pelo Brasil, Estados Unidos, França e assim por diante. Então, realmente é um conjunto de habilidades essenciais, realmente essenciais. Eu acredito que há 40, 50 anos atrás, se eu fui, nesse meu período de atuação na universidade, lá, coordenador de curso, coordenador de departamento, diretor, o diabo lá, na minha área, na área de ciência da computação, hoje na Escola Politécnica, eu
Eu me recordo que as habilidades essenciais que a gente tinha na área de computação eram algoritmos, era sistemas operacionais, isso era habilidade essencial para a gente. O resto, para falar a verdade, era uma perda de tempo espetacular, que ninguém queria, né? Mas hoje em dia, isso aí é Fórum Econômico Mundial, fundo, todas as entidades internacionais e profissionais. É uma mudança muito forte, né? Realmente muito forte no perfil de formação. Ou seja, cada vez mais para além dos conhecimentos em áreas específicas, cada vez mais para além dos conhecimentos tecnológicos, porque o conhecimento tecnológico em si, ele já foi o centro do processo. Eu, quando entrei na universidade, me lembro quando eu entrei na URGS, eu fui ver pela primeira vez um computador na minha frente, que não preciso nem dizer que era de máquina de perfurar cartão, né, com transmissão RJL no CPD da Universidade Federal. Foi a primeira vez na vida que eu vi um computador. Hoje em dia os guri entram na universidade dando banho em muito professor em termos de... Não existe mais disciplina de introdução à computação, introdução à ciência dos computadores. Isso não existe mais. Ou seja, o ponto de partida ele exponencialmente subiu também, né? Então, cada vez mais os conhecimentos tecnológicos vão ser commodities na formação profissional. E os aspectos diferenciais, eles vão ser cada vez mais aqueles relacionados com os aspectos relacionados a pensamento crítico, comunicação, colaboração, criatividade, né? Vão surgindo nichos por todos os lados de desenvolvimento. Daqui a pouco a gente não fala mais só, vou me atrever aqui, Luiz Carlos, a gente não fala mais só da Escola de Engenharia de Stanford, que gerou lá a HP em 1930, que gerou a Google e assim por diante. Daqui a pouco o Luiz Carlos está falando do Olin College, lá em Boston. Daqui a pouco eu não estou falando mais da escola de negócios, que foi a maior escola de negócios do mundo, lá da UPenn, na Pensilvânia, e estou falando da Babson College, que são instituições de menor porte, que entram com abordagens completamente diferentes, cheio de uma visão muito menos informativa e muito mais formativa, né? Com muito menos aula específica de conteúdo e muito mais processo de formação propriamente dito, pesquisa, né? Daqui a pouco todo mundo fala em aprender a aprender como algo mais importante do que tu sabe, né? E isso vai se tornando um lugar comum dentro do processo, né? E isso vai abrindo um conjunto de opções profissionais novas que simplesmente não existiam, né? Eu me recordo na época que eu me formei, logo que eu me formei eu montei uma empresa. Eu entrei na universidade, no ano seguinte que eu me formei em 83, 84, eu entrei na PUC como professor. Mas eu montei minha primeira empresa lá, naquele momento. Eu montava uma empresa? Sim, eu montava uma empresa porque eu queria montar uma empresa. Não tinha incubadora, não tinha Estia, não tinha Rayar, não tinha Tecnocino, não tinha Zenit, Tecnopuc. Tu ia lá, montava uma empresa e aprendia na paulada ali como é que funcionava, como é que não funcionava, dava certo, não dava, fechava, abria. E assim por diante. Era uma opção que poucas pessoas faziam. Normalmente quando tu tinha uma família que tinha um contexto desses, né? Meu pai tinha comércio, sempre foi empreendedor. Então me parecia natural fazer alguma coisa por minha conta. Mas não porque a universidade tinha me induzido a isso, pelo contrário, a universidade me induzia a fazer um concurso. Naquela época, acho que o concurso dá com pau por tudo quanto era lado. Na minha área de computação, todo mundo ia trabalhar no Banrisul, na Edisa, na Procertos, na Procempla. Era absolutamente fora do padrão tu pensar assim, não, vou montar um negócio. O cara deve ser meio maluco, né? Ou não conseguiu passar num concurso, né? Então ele vai montar um negócio. Hoje em dia, as melhores universidades do mundo, quanto melhor a universidade, mais voltada para essa área. Os melhores ecossistemas de inovação do mundo estão junto às melhores universidades do mundo. As melhores incubadoras, aceleradoras, coworkings, Fab Labs, Cria Labs do mundo estão localizados junto à Universidade de Stanford, de Berkeley, do MIT, de Kaiserslautern, de Berlim, de Helsinki, de Uppsala, de Karolinska, Tsinghua na China, e por aí vai. Porque esse contexto mudou muito, né? O fora da caixa. E aí começa a transição disso aí, que normalmente eu abordo, que é a transição do preparar para o emprego e de preparar para o trabalho, que são duas coisas completamente diferentes.
Porque na hora que eu tenho que preparar a gurizada para o trabalho, eu tenho que formar um conjunto de outras habilidades que não estavam na pauta quando eu estava formando para o emprego. Mas aí daqui a pouco eu começo a ver lá no Tecnopuc, que é o ambiente que eu vivo, né, esses últimos anos todos, 20 anos, eu vejo um monte de startups surgindo, era incubado, depois virou startup, daqui a pouco vai ter outro nome bonitinho também para substituir. Mas daqui a pouco eu vejo uma empresa como a HP, que foi criada lá em Stanford em 1930 e picos, ela faz um split, separa a HPE da HP Inc., as duas têm as áreas de R&D da América Latina lá no Tecnopuc, e a HPE, com 50 mil funcionários, uma das não sei quantas maiores e melhores empresas do mundo, o marketing, a apresentação dela ao mercado é a maior startup do mundo. Você como é que é? Uma startup com 80 anos de existência, 50 mil funcionários no mundo inteiro, a maior startup do mundo. Bom, daqui a pouco, esse conhecimento e essas habilidades que eram extremamente importantes para uma parcela crescente dos jovens egressos da educação superior, que era montar o seu negócio, a gente começa a se dar conta que essa parcela crescente não para de crescer, e a parcela que ficou dentro das empresas, agora querem gente, querem startupeiro que não tem startup. É o intraempreendedorismo. Eu quero um cara exatamente como aquele, trabalhando para mim, dentro da minha empresa. Eu quero um cara com todas aquelas habilidades de assumir risco, né, de postura empreendedora, de atitude, de novo, de inovar, de disruptar aqui dentro. Né? E aí, é claro, né, é natural, chega num ponto em que, bom, hoje as habilidades essenciais são aquelas habilidades todas, que há um tempo atrás era daqueles caras que empreendiam, né, tinham que se virar para tirar um negócio do chão. E isso acompanha uma mudança de perfil da universidade muito importante. Uma universidade que nasce lá no século XI, né, Bolonha, Itália, ensinando, transmitindo conhecimento. Você tem um cara falando, um professor falando e um cara assistindo, e está feita, quanto melhor o cara que fala, quanto mais gente inteligente assistindo, melhor a universidade. E foi assim até o século XIX. Até que o pessoal lá na Alemanha e Inglaterra, principalmente, chegaram à conclusão, peraí, só transmitir conhecimento, chega uma hora que... E o avanço do conhecimento está onde? Bom, então vamos fazer pesquisa. Né? Aí começa a aparecer os centros de pesquisa, unidades, os institutos, os núcleos, e assim por diante. Então uma boa universidade não é mais aquela que só ensina. Primeira missão. Uma boa universidade, a partir do século XIX, é aquela que, além de ensinar, avança o conhecimento. Né? Por meio das suas estruturas de pesquisa. Ela gera conhecimento e transmite. Primeira e segunda missão. Mas aí chega a Segunda Guerra Mundial e esse troço muda de novo. Porque eu passo a ter um novo tipo de demanda social, que é aquela demanda derivada do fato da sociedade, todos nós, enquanto sociedade, começarmos a achar que a Torre de Marfim era um luxo que não dava mais para pagar, enquanto sociedade. Não? A Torre de Marfim ficou cara, ficou meio anacrônica. E aí a Torre de Marfim tem que descer para a sociedade. Ela tem que se enfiar dentro da sociedade. Aí o Derek Bock, lá, um reitor por 20 anos, grande reitor de Harvard, né, de 70 a 90, ele escreve aquele livro Para Além da Torre de Marfim. E aí a vida começa a ficar complicada, porque aí agora tu tem que começar a interagir com a sociedade. Tu te mescla com ela. É muito legal, o Burton Clark tem uns artigos que eu acho incrível. Né? Esse cara teve 2 vezes aqui, teve na PUC, aqui no Tecnopuc comigo. Eu achava ele incrível. Ele dizia assim, ele tinha uma frase que eu achava incrível. Ele dizia assim, a universidade ficou tão distante, até a década de 60, 70, 80, da sociedade, desde que ela surgiu lá no século XI, que até quando ela ia se aproximar da sociedade, depois da década de 60, 70, todos os autores diziam assim, eu dizia assim também, eu digo assim, aproximação da universidade da sociedade. Ou seja, é um linguajar extremamente simbólico, né? A gente está se aproximando de uma coisa porque a gente não faz parte dela. Né? Eu estou me aproximando, eu não faço parte dela. Eu só saí da Torre de Marfim, vim aqui para a planície e vou me aproximar, mas eu sou a universidade. E tanto que o Clark sempre dizia assim, né? A interação, ele não gostava da aproximação, a interação da universidade com a sociedade, vírgula, da qual ela faz parte. Né? Da qual ela sempre deveria ter feito parte. E a gente entra na tal da terceira missão, que é a missão chamada inovação, que é aquela que, além de transmitir conhecimento, ensino, gerar conhecimento, pesquisa, transforma esse conhecimento em riqueza.
transforma esse conhecimento em desenvolvimento econômico, social, ambiental. Isso é o... Bom, o propósito da aliança é transformar conhecimento em desenvolvimento. Né? Que não é uma invenção nossa, né? Isso já campeia no mundo há muito tempo. Mas o bom da inovação é que a inovação tem uma dimensão que é aquela dimensão contextual, né? A inovação é uma coisa contextual, que é inovador para mim aqui pode ser nada, né? Então, para nós foi muito inovador, e é muito inovador dizer que o nosso propósito é transformar conhecimento em riqueza, né? Em desenvolvimento, porque no nosso contexto é inovador. Já dizia Ortega y Gasset, né? No 2 séculos atrás. Bom, aí surgem todas essas abordagens, porque na hora que a universidade, que é a hélice do conhecimento, da educação, entra no jogo, vem para dentro da sociedade, da qual ela faz parte, a gente começa a falar desses modelos de desenvolvimento onde não ocorre mais desenvolvimento. E isso começa a acontecer com o Sábato, né, um argentino lá na década de 70, 80, e depois o Etzkowitz na década de 80, 90, e hoje um monte de gente. Acho que desenvolvimento econômico e social na pós-revolução da tecnociência ocorre, o motor desse processo surge nas interseções entre as hélices. Universidade, empresa, governo no primeiro momento, a tripla hélice. Depois, num segundo momento, na quádrupla hélice, universidade, empresa, governo e sociedade civil. E aí surgem esses aparatos todos. O primeiro foi em Stanford, não por acaso, né? 1951, pós-guerra, um monte de tecnologia nova desenvolvida para o esforço militar, fim da guerra, fim das aplicações militares, vamos fazer o que com esse troço? Aí surgiu o famoso, como é que é, Luiz Carlos? Como é que é? A aplicação dual. A aplicação dual. Né? Ou seja, o Departamento de Defesa americano continuava injetando um caminhão de dinheiro em pesquisa em novas tecnologias para fins militares, porque vem a Guerra Fria, e os caras desenvolveram um conceito que até hoje, eu ouço aqui, já ouvi isso aqui, do pessoal da área militar aqui no Brasil, muitas vezes. Essa expressão aí que surge lá naquelas décadas. A aplicação dual, se eu investo uma barbaridade ali, tudo bem, eu fiz a internet para prevenir, para manter a comunicação entre as bases militares americanas quando ocorresse a guerra nuclear com a Rússia, mas na realidade nunca aconteceu a guerra nuclear com a Rússia, vamos usar esse negócio para vender produto então, e vira a internet. Né? Eu fiz computador para controlar a tabela de tiro do exército americano, a primeira aplicação do ENIAC, né? O primeiro computador lá na UPenn, foi para isso. Bom, acabou a guerra, não tem mais tabela de tiro para fazer, vamos fazer processamento de controle de estoque, folha de pagamento, controle de produção, MRP, MRP2 e não sei o que mais. Não, eu tenho que me comunicar e eu não tenho como usar fio, vamos desenvolver tecnologia wireless para fins militares. Bom, daqui a pouco eu não tenho mais aonde aplicar esse troço, bom, vamos tentar isso aí dentro de uma empresa, se não dá para ligar o terceiro andar do prédio com o quinto, sem puxar um fio de um para o outro, e vamos ver o que acontece. Né? Então, Stanford, quando desenvolve o primeiro ecossistema de inovação do mundo, não tinha esse nome na época, mas o primeiro parque, é interessante porque em 1951, quando Stanford fez isso, a Escola de Engenharia de Stanford, quando eles fizeram isso, eles chamaram com os nomes da época. Então, o primeiro nome do hoje, Science Park de Stanford, foi Industrial Park, Stanford Industrial Park, é um negócio muito louco, né? Stanford Industrial Park, né? Parque Industrial da Universidade de Stanford. Depois isso aí foi ganhando nome, né? Parque Científico, Parque Tecnológico, Ecossistema de Inovação e não sei o que mais. A partir daquela experiência de Stanford, que está lá até hoje, se construiu em torno dela, de Berkeley, da Caltech, o tal do Vale do Silício, que é uma referência até hoje desse processo. São os tais dos espaços híbridos, aqueles espaços nas conexões entre as hélices, universidade, empresa, governo. Mas nos Estados Unidos é a indústria, é a iniciativa privada que constrói tudo isso. Só para quem nunca estudou nada sobre isso. O Vale do Silício não existiria se não fosse o governo americano e principalmente dois que seriam ministério lá para eles. O Departamento de Defesa e o Departamento de Energia. Aqueles caras injetaram dinheiro até não poder mais para transformar o Vale do Silício no que ele é hoje. Não? É claro que depois de 50 anos jorrando dinheiro de pesquisa e aplicações do governo lá dentro, claro que atinge uma dinâmica onde tu tem gigantes do mundo, hoje as 5 maiores empresas do mundo estão lá, né? Google, Apple, Face, Amazon, Microsoft, sei lá o que mais. Aí tu tem uma dinâmica diferente, mas não existe uma área de inovação
do mundo, de Israel aos Estados Unidos, da Alemanha à Inglaterra, da China à Índia, que o investimento e a estratégia para isso não envolvesse o governo como articulador das ações e as universidades como fundamento central pela geração de talentos e de pessoas nesse sentido. Né? Então, é claro, né, esses ambientes são fruto de todo um novo contexto. Né? Eu coloquei ali as DCNs da engenharia, que o LC falou antes. Porque as engenharias no mundo inteiro, em todos esses ambientes, quando surgiram, a engenharia sempre foi o foco, sempre foi, desde a primeira, desde Stanford. Foi na engenharia que surgiu, foi ali que, né, o case mais famoso e emblemático, né, o pré-Segunda Guerra Mundial, que foi HP, quando o pessoal lá da engenharia de Stanford desenvolveu os primeiros osciloscópios para Disney, né, até o pós-Segunda Guerra, talvez o mais emblemático, os dois professores, o professor lá dos dois caras da Google, do curso de engenharia, que fizeram um trabalho de conclusão de uma disciplina lá da engenharia de Stanford, que gerou a Google, que virou verbo, né? Além de ser uma das maiores empresas do mundo, o troço virou verbo. Né? E os ambientes de inovação, então, que todos esses que nós conhecemos, desde as incubadoras da década de 70 até as aceleradoras de hoje em dia, desde os parques industriais de universidade até os parques tecnológicos e científicos, os distritos de inovação, desde o @22 de Barcelona até o 4º distrito em Porto Alegre, né? E todo o conjunto de possibilidades que vão se desenvolvendo no âmbito da terceira missão. Né? Aí é mais ou menos o desenvolvimento disso no mundo inteiro, né? Desde dos precursores da HP, eu acho que está aí, eu não enxergo absolutamente nada daqui, mas dos precursores da HP até hoje em dia, né? Um movimento que não por acaso os Estados Unidos até hoje tem essa posição, né? Se a gente olhar a posição americana com relação a esse entendimento do que gera riqueza no mundo no pós-revolução da tecnociência da segunda metade do século passado, os Estados Unidos começou isso na década de 50. Né? O resto do mundo estava destruído. Né? A América do Norte começou isso na década de 50, o Canadá logo em seguida, a Europa Ocidental começou a se recuperar, a Inglaterra, a Espanha, parte da Alemanha, França, na década de 80, a Ásia começa a incorporar e a copiar descaradamente os modelos americanos, né, do Vale do Silício, da região de Boston, nos anos 90, e eles fazem uma transformação muito forte com relação ao modelo original americano e da Europa Ocidental, que foi acoplar esses ecossistemas de inovação ligados a universidades com modelos ou com processos de planejamento de desenvolvimento econômico industrial. Então tem os casos, assim, os mais emblemáticos, como a Coreia do Sul, que literalmente acoplou a tripla hélice no modelo de desenvolvimento coreano, ou o próprio exemplo chinês, né? Eu tive a oportunidade de morar 6 meses lá em Beijing, no meu pós-doc, lá na Tsinghua. A Tsinghua é um negócio incrível. O TUSPA, que é a maior parte chinesa, é um negócio incrível. São 60 mil pessoas trabalhando em mais de 400, 500 empresas. Além da incubadora da Tsinghua, quando eu estive lá em 2016, segundo semestre de 2016, tinha 6.500 startups. Em 2016, uma. Tudo bem que é na China, mas é uma universidade chinesa. O Brasil inteiro hoje é capaz de ter um pouquinho mais de 6.500 startups, né, Luiz Carlos? Não sei quantas são, mas não é muito mais do que isso. No Brasil inteiro em 2022, 2021. Só para ter uma ideia de que mundo a gente está falando. Então é claro que isso aí gera nas universidades esses ambientes, o Luiz Carlos falou de diversos, que vão desde os parques até as incubadoras, as aceleradoras, vão desde o papel do ecossistema, né, esse protagonismo, vamos dizer assim, na articulação das ações ecossistêmicas, né? Porto Alegre, qual é a visão que nós temos, que o Luiz Carlos é o nosso coordenador, do Pacto Alegre, é transformar Porto Alegre num ecossistema de inovação de classe mundial. Porque hoje a gente faz isso da forma de jogo, né? De classe mundial. Não para reter talentos, para atrair talentos, que é completamente diferente, porque atraindo, tu também retém. Só retendo, tu não faz nada no século XXI. Então aí estão as 8 possibilidades, né? Os projetos de P&D, os tradicionais projetos de P&D, que era a origem disso, né? Se tem uma indústria que surgiu aqui no Rio Grande do Sul
Se tem alguma coisa no Brasil que surgiu no Rio Grande do Sul e foi aqui, no Brasil, e foi aqui, bom, o Capel conhece bem, muitos de nós aqui, acredito que vocês também, é toda a indústria de telecomunicações brasileiras, né? O que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, naquele momento histórico, quando surge Digitel, Parques, Autos, esqueceu alguém aí? Digitel, Parques, Autos. Quando essa turma aí, Gilberto, Gerbasi, Felizola, Paulo Renato, quando essa turma sai da universidade, da URGS ali, da informática, da engenharia, da física da URGS e monta, aquele ali é um modelo, aquele é o case brasileiro de transformar conhecimento em riqueza. Só que não ainda dentro daquele contexto de isso acontecer no locus dos ecossistemas de inovação, porque não existiam. Os caras saíam e montavam o troço fora. Então eles tinham que pedir, alguns deles eram professores, eles tinham que pedir demissão para poder fazer isso. Né? É uma fase pré esse ambiente que a gente vive hoje. Né? Aí eu vou pegar 2 exemplos aqui, eu tenho mais, deixa eu ver, 30 minutos, eu tenho mais 10 minutos, né? 10 minutos. 2 exemplos rápidos, assim, próximos, que eu posso trazer para vocês. Um está relacionado com esse negócio aí de startups, né? Porque, e aí sim, né? Aí numa área, por exemplo, engenharia, nas áreas tecnológicas, onde melhor se manifesta, né? Onde mais fácil se enxerga isso, né? Então a gente tem esses caras aí que todo mundo reconhece, né? Esses caras aí, 4 desses caras aí, 1, 2, 3, 4. 4 desses caras aí são donos de 4 das 5 maiores empresas do mundo hoje, de maior valor de mercado. 3 delas valem mais que o PIB do Brasil. Todo o PIB brasileiro é menor do que 3 dessas empresas. O que essas 5 empresas têm em comum, quer dizer, as 5 empresas maiores do mundo, o Elon Musk está de metida aí, o que essas 5 empresas têm em comum, a única coisa que elas têm em comum é que todas elas surgiram num ecossistema de inovação de quádrupla hélice. Todas elas. Desde os óbvios, né, do Steve Jobs e do Wozniak, ali no Vale do Silício, ali em Stanford, a dupla ali da Google, na engenharia de Stanford também, quem mais? O Bill Gates, a Microsoft foi montada em Albuquerque, no Parque Tecnológico da UNM, da Universidade do Novo México. Né? O Jeff Bezos em Princeton. Né? Curiosamente, a maior universidade teórica dos Estados Unidos, é assim que eles se apresentam. Mas ali surgiu hoje a maior empresa de varejo do mundo, se é que aquilo é uma empresa de varejo, é uma plataforma de negócios, que é a Amazon. Né? Esse é o traço comum entre elas. Mas eu gosto de dizer que nós estamos cheios de exemplos legais como esses aqui, a gente não precisa mais, como precisava há 30, 40 anos atrás, pegar esses caras de lá. Né? A gente está cheio de exemplo legal aqui. Eu vou me permitir dar os exemplos que eu conheço, porque eu convivo com eles todos os dias ali no Tecnopuc, mas está cheio desses casos no Tecnocinos ali com o Gustavo, está cheio desses casos na URGS, bom, a URGS mais ainda, né? No Zenit, nas 6, 7 incubadoras da URGS, né? O Luiz Carlos falou de uma delas, da Estia, que está com ele aí na engenharia, mas eu tenho casos desses aí, empresas, 2 empresas de jogos, essas 2 empresas aí são 2 das maiores empresas do mundo, da América Latina, de games. Os clientes desses guris aí é Nickelodeon, Disney. A Aquiles, do Israel, aquele guri ali, da Famecos, do Horizon Chase, que alguns de vocês, os filhos de vocês e netos, todos devem conhecer com certeza. Esses caras aí estão mais de 200, 300 pessoas trabalhando, desenvolvendo games aqui no Tecnopuc. Uma empresa de padrão internacional, assim, total, incrível. Investida por meia dúzia de investidores nacionais e internacionais. Essa dupla aí, primeiro unicórnio aqui do Rio Grande do Sul, 2 foram meus alunos, de análise de sistemas na PUC. Fizeram a GetNet. Disruptaram completamente o mercado de meios de pagamento aqui no Brasil, num mercado em que só existia a Visa, a Mastercard e sei lá o que, eram 3 ou 4. 2 guris. Os caras simplesmente montaram um negócio as maquininhas vermelhas, venderam a empresa 8 anos depois por 2,5 bilhões de reais para o Santander. Hoje está lá no Tecnopuc, Santander Tecnologia, GetNet, a empresa sucedânea do Zé, né, do Zé Renato, a Forol. 2 guris. Não? Nosso problema não é que a gente não saiba fazer. O nosso problema é que aqui, eu sempre brinco com isso, o problema do Brasil não é que a gente não saiba jogar esse jogo de classe mundial. O nosso problema é a escala disso. Eu brinco que é bom que as palestras sempre tenham um tempo limitado, e eu acho muito legal ter um tempo limitado, porque os exemplos são sempre os mesmos, né? Então tem que acabar o tempo rápido, porque depois dos mesmos exemplos, acabou os exemplos. Não tem mais exemplo. Aí por sorte acaba o tempo, ninguém pergunta, mas tem mais algum exemplo? A verdade é que não tem mais.
Dá a impressão que são muitos. Esse guri aí da URGS, esse aí saiu da URGS. A Zenvia, há 2, 3 meses atrás, teve um IPO lá, não. O maior IPO de uma empresa na área na Nasdaq. Esse é outro case incrível, né? Da XP, quando o Ben Venuti, o Pedro Engler, o Marcelo Maisonave, todos aqui do Sul, URGS, PUC, montaram a XP, venderam a XP para o fundo de investimento do Itaú, montaram a Startse, o modelo, para mim, mais moderno de educação hoje no Brasil, não está em nenhuma das nossas universidades, não está em nenhuma universidade federal, que são as melhores do país, não está nas melhores universidades comunitárias, está aí, na Startse. Não? Esses caras fazem uma coisa que eu aprendi com o Gustavo. O Gustavo tem uma frase que eu sou fã, tive na minha sala quando era pró-reitor, para todo mundo ver quando entrava na minha sala. Esses caras fazem o que o Gustavo falava há 10 anos atrás. A sala de aula, te lembra? Eu sou fã dessa frase. A sala de aula do futuro é a não sala. Né? A sala de aula do futuro é a não sala. Os cursos deles, os caras fazem indo para o escritório deles no Vale do Silício, na China, em Israel e assim por diante. Esse aí eu brinco que é um puro sangue nosso lá, porque estudou no Rosário, que foi o colégio que eu estudei também, que é o Saraiva. Esse cara aí estudou no Rosário, fez a graduação lá na PUC, foi meu aluno também lá na Politécnica, foi durante 20 anos diretor da HP, diretor de R&D da HP aqui, da HP Enterprise. Montou essa empresa aí, Squad, fez um crowdfunding agora, levantou uma grana, é um empreendedor hoje, fez todo o percurso. Está fazendo o ramp-up da empresa dele, que é a Squad. É o Saraiva? Tá vendo? Esse é um case, assim, nosso. A gente está cheio desses cases, que é cheio. Tem um monte. Né? São poucos se a gente olhar em escala nacional, mas eles, nas bolhas, né? O legal aqui é que o Capo convidou 3 bolhas. Nas bolhas a gente está bem. O problema é quando a gente sai das bolhas, né? É o resto da sociedade, né? Que infelizmente não. A realidade é que a nossa bolha toda somada deve dar uns 15% da população. Nossa, aqui. Educação superior, não sei o que mais. Os outros 85% é aquele drama. Esse é o grande desafio brasileiro, né? Como transformar as bolhas, como a gente inverte isso, né? Em vez de ser 15% no jogo, como é que a gente faz para que sejam 85% do Brasil, pelo menos, no jogo? E as bolhas sejam o inverso, né? E não o que acontece hoje, né? Que 15% está no jogo e 85% estão sofrendo, para dizer o mínimo. Então isso gera essas estratégias nas nossas universidades, nas melhores universidades do mundo, que é propiciar espaços para que essa dimensão que tem suas origens no empreendedorismo, na inovação, se transforme em realidade. Ou seja, essa gurizada cheia de ideia, cheia de capacidade, consiga transformar conhecimento em riqueza, conhecimento em desenvolvimento, emprego, renda. Né? Bom, aqui eu vou ter que acelerar, porque agora eu tenho 5 minutos só. Aqui eu ia falar um pouquinho ali do Tecnopuc, né, que hoje é o nosso foco da PUC. A intenção estratégica da PUC é gerar 1.000 startups, né, em 10 anos. Hoje nós curricularizamos... Aqui é a estrutura do Tecnopuc. Para vocês terem uma ideia, ó, alguém lê aquele número, é 300 e pouco ali. Durante os primeiros 15 anos do Tecnopuc, nós geramos 300 e poucas startups. Né? Isso, nos últimos 3 anos. O nosso foco é gerar de 100 a 120 startups por ano. Esse ano nós vamos fechar 95 startups. 95 startups geradas ali no Tecnopuc. Não preciso nem dizer que a maioria é das áreas tecnológicas, né? Engenharia, informática, biotech. Né? Aqui são os programas, não? Aqui são os nossos hubs, né? Que vai desde inteligência artificial até saúde, passando por social, agronegócios, alimentação, educação. E estamos montando mais 3 agora de fintechs, né? De mobilidade, toda a parte de eletricidade, né, elétrica e assim por diante, num projeto junto com a URGS, com a Unicinos, e economia criativa. Né? E o grande diferencial que a gente gerou nesses últimos 3 anos, até 2017, na PUC pelo menos, toda essa área de empreendedorismo e inovação era uma opção, ou seja, o guri ou a guria podia optar por fazer 1, 2 disciplinas de empreendimento, de empreendedorismo, de inovação e assim por diante. Desde 2019, a gente levou a pandemia pela frente, mas desde 2019, com esse programa aí, nós iniciamos um processo total de curricularização, ou seja, obrigatoriedade, todos os alunos da PUC, não importa se ele está fazendo teologia, filosofia ou engenharia ou computação, todos, medicina, todos
passam por disciplinas obrigatórias de geração de empreendimentos, que vai desde do propósito, na ponta, que eu também não consigo enxergar o que está escrito ali, até a outra ponta lá, vermelha, que é o empreendimento consolidado, gerando emprego e renda lá no Tecnopuc ou em qualquer outro lugar, seja lá onde for. Todos. Eu me recordo que na época que eu era coordenador do departamento, lá, diretor de unidade, a gente dizia, para ver como o tempo muda, né? A gente dizia que a gente queria que todos os alunos da PUC, pelo menos um semestre, passassem pela biblioteca da universidade. Aí o raio da biblioteca ficou digital, né? Ninguém mais vai na biblioteca. Agora o nosso mantra lá é todo aluno da PUC, todo, de qualquer curso, vai passar curricularmente em todos os 72 cursos por essa disciplina aí, ou por esse conjunto aí que é o chamado Track Startup. Né, que une o Tecnopuc, que é o ecossistema de inovação, as 7 escolas da PUC, todas com o IDEAR, que é essa área de empreendedorismo, né, dentro da Pró-Reitoria de Graduação. Isso aí fica na Pró-Reitoria de Graduação. Aí é a trilha de novo, né, do início, desde a definição de propósito até a montagem do negócio. E para concluir, então, antes que eu receba o gongo aqui, porque falta 5 minutos, 4 minutos, nós vivemos, aí eu vou me permitir voltar para o meu chão, né, que é onde eu me sinto confortável, na área de educação. Talvez os 4 grandes momentos disruptivos que mudaram para sempre a educação, para sempre a partir daquele momento, ou até a próxima, as grandes disrupções do meu ponto de vista, primeiro lá na época dos clássicos, dos gregos, né, dos filósofos, aquele agrupamento espontâneo entre o mestre e os discípulos. E isso aí só vai ter que gerou as escolas e tudo isso ao longo de alguns milênios, mais de 1000 anos. Aí a gente chega lá por 1477, quando Gutenberg desenvolve os tipos móveis, a imprensa, e começa a imprimir livros. Aquilo foi um troço absolutamente disruptivo na educação. A partir do momento em que não era só os reis e os religiosos que tinham acesso àqueles livros, copistas, né, nos mosteiros, lá, fazendo tipo o Nome da Rosa, lembra do filme aquele? Na hora que se começa a imprimir livros, aquilo é uma transformação brutal na questão de transmissão de conhecimento, de educação mesmo. Isso aí vai ter um novo choque dessa intensidade, talvez só na década de 70, na revolução da tecnociência, com as TICs e assim por diante. E nós estamos hoje, eu não tenho dúvida, vivendo um momento histórico similar a esse. E aqui dá para ver como os ciclos vão se reduzindo, né? Milhares de anos, centenas de anos, dezenas de anos, sei lá, uma década. Num mundo, né, que se torna cada vez mais digital, né? Porque se a pandemia fez alguma coisa de diferente, foi isso, né? Ela acelerou os processos de digitalização e nos jogou para um mundo, esse aqui, tem gente aqui, tem gente sei lá onde assistindo. Eu achei que estava vindo com o Capio aqui para um estúdio gravar um negócio, eu fiquei sabendo aqui que ia ter gente. Ou seja, esse mundo digital, né? Tudo virou digital. Né? Em que intensidade a gente não sabe direito, mas que virou tudo físico, digital, tudo misturado, virou. Né? Num mundo onde a questão experiencial, né, a experiência, aquela história do menos informação e mais formação, que parece um troço trimoderno, né, mas esse cara falava sobre isso na década de 40. Muita gente aí das áreas tecnológicas aprendeu fazendo. Né? Aprendeu botando a mão nas escolas técnicas, em algumas faculdades. Isso não é tão novo assim. Se tornou novo, né? Se tornou moderno. Dentro de uma área que aí sim, a área nossa, né, de ciência, de tecnologia, com esse mix que é muito legal, né? Que é essa questão das artes junto, né? Que é essa questão do lado direito e do lado esquerdo, seja a abordagem que quiserem usar. Isso é um negócio muito legal. O Gustavo trabalha isso na exponencialidade, né? No design organizacional, toda essa dinâmica que harmoniza, né? Que essas duas dimensões, a dimensão tecnológica com a dimensão artística. É aquele negócio, né? Para mim, hoje, a definição que eu gosto de usar de inovação, os 3 elementos centrais da inovação, que eu chamo de 3C, é conhecimento. Eu tenho que ter conhecimento, é a sociedade do conhecimento. Eu tenho que ter criatividade para aplicar o conhecimento. Não adianta só ter o conhecimento. Eu tenho que ter criatividade para aplicar o conhecimento e tenho que ter coragem para transformar o mundo, né? E tem que ter coragem para transformar o mundo. A dimensão da criatividade ela é essencial. E vejam que de propósito eu não coloco tecnologia aí. Não tem, eu já coloquei há muito tempo atrás. Tecnologia não está no meu cardápio mais. Mas criatividade está. Criatividade está. Criatividade é absolutamente essencial
para a gente transformar conhecimento com coragem em uma nova realidade. Né? E juntos, né? Em grupo, é aquela questão, né? O mundo se complexificou, os problemas se complexificaram, e a complexificação dos desafios passa a gerar uma necessidade central de as soluções serem construídas em conjunto. Eu preciso ter desde o cara o biotecnologista da vacina, com o cara que trabalha a dimensão da sanidade mental e psicológica das pessoas no meio de uma crise como essa que a gente vive, mas eu tenho também toda a questão econômica, que tem um impacto brutal da crise, eu tenho a questão política, que afeta todas as outras, inclusive o cara técnico lá que está fazendo a vacina. Vide o Brasil, né? Nós somos um laboratório a céu aberto, né? Do que significa essa multi-interferência de diversos conhecimentos. Imagine a capacidade necessária hoje para um bom profissional de engenharia de qualquer área, para desenvolver um projeto em qualquer área. Né? Em qualquer área. Para resolver qualquer coisa do mundo. Né? Ele vai precisar articular gente de diversas áreas. Ele vai ter que dialogar e conversar não só em línguas diferentes, mas em culturas diferentes, em visões de mundo diferentes, em visões até religiosas e espirituais diferentes. Então, para concluir aí, né? Eu gosto muito de usar essa conexão, acho que a gente usa pouco, mas acho muito importante. Como é que nós, como universidade, que foi o desafio que o Capital colocou, né, puxando para a engenharia, mas eu generalizo, podem contribuir para as soluções dos problemas que a gente tem desde a graduação, em cima disso tudo que a gente falou, que o Luiz Carlos falou, que eu estou falando aqui agora, que é isso que eu chamo de terceira missão, né? Essa dimensão que vai além, alicerçada no ensino, alicerçada na pesquisa, mas vai além. Né? Vai e transforma a realidade, né? E transforma o mundo, né? Que é a inovação. Né? Isso aí eu coloco sempre, que eu gosto muito, né, tem algumas coisas na Constituição que são muito boas, né? O artigo 205 eu acho ótimo. O artigo 205 ele diz claramente ali qual é a função da educação, né, nossa, da educação superior. Né? Não é só formar gente para o mercado de trabalho, não é cara para apertar parafuso, nem que seja um parafuso moderno, metaforicamente falando, né, de alto valor agregado de inteligência artificial. É formar cidadãos e preparar para o mercado de trabalho. É uma dupla função. Se eu fizer uma só, eu não estou cumprindo o que se espera da educação. Isso está na nossa Constituição, é o artigo 205. Né? E é claro que as instituições elas têm que fazer isso, como todas as empresas dos senhores, né? Isso a gente tem que fazer sempre de acordo com os nossos valores, de acordo com a nossa missão, de acordo com a nossa visão de futuro. Né? Isso é muito importante. É isso que mantém a singularidade, né, e os diferenciais que são tão importantes na vida da gente, em todas as esferas, né, em todas as hélices. Eu, na minha instituição, gosto muito dessa. Esses são os 7 valores maristas, né, para quem não conhece. Eu gosto muito desse aí, da audácia, né, a ousadia de arriscar, né, de ousar, né. Quando a gente fala sobre tudo isso, né, eu acho que a gente sempre está falando de mudar o mindset, né, de cada um de nós, porque é o nosso mindset de cada um que gera uma nova cultura organizacional, e é só com essa nova cultura organizacional, se a gente está falando de uma organização, seria o mesmo para uma sociedade, é que a gente consegue sair da zona de conforto, que é o lugar que a gente está, né, e ir para aquele lugar onde a mágica acontece, seja ela qual for, né, dentro da esfera que a gente está falando, pode ser na esfera pessoal, pode ser na esfera organizacional, pode ser na esfera da sociedade, né? Esse mecanismo de gerar a energia necessária para sair da zona de conforto e fazer a diferença, né? E fazer a mudança, né? Fazer a transição. Isso aí eu deixo essa frase aí que é atribuída ao Derek Bock, aquele cara que eu falei do livro Para Além da Torre de Marfim, né? 20 anos reitor de Harvard. Eu acho essa frase incrível, né? Isso vale para o nosso país assim de uma forma impressionante, né? Porque nós somos um país que no fundo, se a gente for pensar não para as bolhas, se a gente for pensar sistemicamente, a gente tinha que entender melhor isso aí, né? Alguém tinha que entender melhor, talvez os políticos, não sei. Se você pensa que a educação é cara, tente a ignorância. Né? Na sociedade do conhecimento, não vai funcionar. Né? Não vai funcionar. Então tá, pessoal, muito obrigado. Acho que estourei uns 5 minutinhos do tempo. Obrigado pela atenção. Tá bem difícil fazer esse papel de mediador aqui dessa turma aqui com
conteúdos tão ricos e abrangentes aí. Estamos realmente muito felizes aí.